Susto no norte da ilha. Moradores da Cachoeira do Bom Jesus foram surpreendidos na noite de ontem. O motivo foi esse jacaré que apareceu em uma residência da região. Irregularidade. Prefeitura do Oeste do Estado demite funcionários suspeitos de falsificar atestados. Dentre os envolvidos estaria uma médica. Fiscalização. Secretaria do Estado da Fazenda realiza a operação Boas Compras na semana que antecede as festas de fim de ano. Imposto nas alturas. O reajuste do ITBI, que em alguns casos será de até 400%, preocupa a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. E ainda, o Tribunal Regional Eleitoral realiza a diplomação dos políticos eleitos. Entre os diplomados estão o governador e o vice. O Band Cidade desta quinta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Joinville, a Justiça determinou a transferência de 14 menores infratores do CASEP para outras instituições. O motivo é a superlotação do centro provisório. Diante da falta de vagas, foi cogitada a liberação dos adolescentes. A superlotação do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, o CASEP de Joinville, reacendeu a discussão da falta de vagas para menores infratores no estado. A situação levou a Vara da Infância e da Juventude a determinar a transferência de 14 internos. O problema era para onde levar. Diante da realidade, foi cogitada a liberação dos menores, devido à falta de condições do CASEP. A Justiça de Atendimento Socioeducativo, o novo CASE. 3 dos 14 internos já foram transferidos para o novo CASE. Os outros 11 ainda aguardam o processo de transferência. O prazo estipulado pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Joinville encerra amanhã. A multa pelo descumprimento é de R$1.000 por dia. O novo CASE de Joinville foi construído com capacidade para receber 78 internos. Atualmente, 30 estão na unidade. As demais vagas não são ocupadas por falta de efetivo. Hoje, a segurança é garantida por funcionários do CASE de Chapecó, que foi demolido. Eles trabalham em Joinville enquanto aguardam a construção da nova unidade no oeste do estado. A Secretaria do Estado da Fazenda realiza a Operação Boas Compras para verificar a regularidade fiscal do comércio varejista na semana que antecede as festas de fim de ano. A meta é que 430 estabelecimentos comerciais em todo o estado sejam fiscalizados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Com as vendas em alta nesta época do ano, o objetivo aqui é verificar se estão sendo cumpridas as exigências fiscais. Controlam as notas fiscais, fazem um levantamento, vê do volume de notas fiscais que estão sendo emitidas, se está mais ou menos compatível com aquela média das empresas do mesmo ramo, da mesma atividade, e pode levantar indícios, de sonegação no primeiro momento. Durante a operação são verificados os equipamentos de cartão de crédito e de emissores de cupom fiscal, bem como a regular emissão de documentos fiscais. A operação é realizada todos os anos e conta com 120 auditores fiscais nas 11 regionais da Fazenda em Santa Catarina. O pagamento do 13º salário e as compras natalinas aquecem o setor varejista, que responde por aproximadamente 16% do ICMS arrecadado no estado. Só nesta época do ano são injetados na economia catarinense mais de R$2 bilhões. Isso tem como resultado as compras, compra de Natal, final do ano, essas festas que vêm aí, sempre as pessoas gastam mais. Então o fisco, preocupado com isso e até como uma forma de proteger também o consumidor, ele desenvolve esse tipo de operação para controlar a regularidade das operações. É nesse período que os consumidores devem ficar ainda mais atentos à emissão do cupom fiscal, pois ele é a garantia da compra. Muitas vezes acontece da gente não poder trocar a mercadoria porque esqueceu do cupom. Pede o cupom fiscal? Peço. Por quê? Para mim ter um controle das minhas contas, E para saber que está sendo arrecadado os impostos. É importante, Claro que é importante. A cidade só vai para frente se ter arrecadação. A Prefeitura de Xaxim, no oeste do estado, demite 3 funcionárias, entre elas uma médica. Elas são suspeitas de forjar atestados próximo a feriados e finais de semana. A médica, uma auxiliar de enfermagem e uma auxiliar administrativa trabalhavam nesta unidade de saúde na Vila Diadema. Elas foram demitidas pela Prefeitura nesta semana, após se ausentarem do trabalho por um dia. Os atestados médicos eram falsos.
Os atestados foram emitidos em dezembro de 2013 e janeiro de 2014 por uma médica que prestava atendimento na rede pública de Xaxim desde 2011. A profissional também trabalha na rede pública de Chapecó. A suspeita de fraude foi descoberta através de denúncias. Ficam elas incompatibilizadas, ou seja, não podem mais prestar serviço público para a municipalidade pelo prazo de 3 anos, em virtude de que seria um contrassenso, eventualmente elas serem demitidas nesse momento e já a partir do ano que vem, janeiro, fevereiro, haver um concurso público e elas serem readmitidas. O que chamou a atenção das autoridades é que as servidoras trabalhavam na área da saúde em Xaxim e apresentaram atestado com folha timbrada do município de Chapecó. Então, prontamente oficiamos para que nos dessem um retorno quanto aos prontuários médicos e se aqueles atendimentos, de fato, teriam sido realizados. Quando a resposta foi negativa, de que não havia prontuários e que aqueles atendimentos não aconteceram na rede pública daquele município. Assim, instaurou-se o processo administrativo disciplinar, garantindo aí o contraditório e a ampla defesa a todas as processadas, as quais puderam arrolar testemunhas, indicar provas. Na próxima semana será encaminhada uma cópia do processo para o Conselho Regional de Medicina e Enfermagem e também para o Ministério Público para serem tomadas as providências cabíveis. A Prefeitura de Chapecó se manifestou através de uma nota e disse que, em relação à suposta emissão dos atestados médicos em formulários da Prefeitura, foram acionados os setores jurídicos e de recursos humanos que devem apurar as circunstâncias para adotar as providências cabíveis. E você vai ver depois do intervalo perigo nas águas. Defesa Civil vai realizar blitz para orientar banhistas que frequentam rios. E ainda a visita inesperada de um jacaré no norte da ilha. Pedido de ajuda. 3 famílias que perderam tudo no incêndio registrado na manhã de ontem em Herval do Oeste contam agora com a solidariedade de outras pessoas. Dona Maria morava em uma das 3 casas atingidas pelo incêndio. Ela, o marido e um filho estão de favor na casa da outra filha dela. Ainda abalada por perder o que ao longo de 32 anos construiu, ela agora conta com a solidariedade de outras pessoas. Nós estamos sem chão. O que puder doar, o que nós queremos, a gente vai guardando numa parte de baixo até arrumar a casa, né? Porque eu tô com um colchão da minha cunhada para dormir no chão aí, porque ela não tem onde ela me colocar, né? O Centro de Assistência Social de Herval do Oeste está recolhendo doações. E de acordo com a coordenadora, o auxílio beneficiará no total 12 pessoas, sendo 4 crianças. A gente ainda está aceitando doações, né? Principalmente de utensílios de cozinha, né, domésticos, e pode ser doado aqui ao CRAS, né, pode ser ligado no 3554-2517. Com relação às moradias, o Centro de Referência de Assistência Social já entrou em contato com o setor de habitação da Prefeitura, mas quem puder pode colaborar ainda doando material de construção. O incêndio foi registrado na manhã de ontem. As chamas se alastraram rapidamente. 2 casas ficaram destruídas e uma terceira residência foi atingida parcialmente. As doações estão sendo centralizadas no CRAS de Herval do Oeste. Os telefones aparecem na sua tela. E a Defesa Civil de Joinville vai fazer nesse final de semana uma blitz para orientar os banhistas da região. A procura por rios nas zonas rurais das cidades aumenta a partir dessa época do ano. Com ela, a presença de lixo jogado às margens e o risco à vida dos banhistas também cresce. Por conta disso, em Joinville, a Defesa Civil se prepara para realizar, neste fim de semana, a blitz de uma ação que completa 10 anos. O PIAVA, Projeto de Prevenção a Incidentes de Afogamentos no Verão em Água Doce. Com cartilhas educativas e sacolas ecológicas, eles fiscalizam os rios mais visitados para alertar sobre os perigos. As famílias vão muito fazer o seu famoso piquenique, então que não deixe as crianças sozinhas, que procure conhecer o lugar antes
de se banhar, né? Até porque os rios mudam muito de um ano para o outro, então onde era região que era um poço, né? Ali pode ter uma pedra referente a uma enxurrada que aconteceu durante o ano. Neste ano, a ação vai contar com o apoio da Polícia Militar e dos bombeiros voluntários. Eles vão acompanhar as atividades programadas para o domingo. As blitzes ocorrem durante toda a temporada de verão, são 5 no total. A primeira é sempre em dezembro, na abertura da estação. Outras 2 em janeiro, que é o mês que costuma registrar o maior movimento de banhistas por essas regiões, e mais 2 em fevereiro e março. As cartilhas também foram entregues a cerca de 2.000 alunos em outubro em um reforço do projeto Piava nas escolas. Trabalho que, segundo o coordenador do projeto, tem ajudado na melhoria das estatísticas. A gente tem registrado que nos últimos 3 anos não tivemos nenhum incidente, né, relacionado a rios na região rural de Joinville. A sexta-feira vai ser de nebulosidade variável, com pancadas isoladas de chuva, principalmente no Planalto Norte, Litoral Norte e Grande Florianópolis. A temperatura mínima fica em 13 graus na Serra e a máxima em 30 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 24. No Oeste, Litoral Norte e Grande Florianópolis, a máxima chega aos 29. E no Vale do Itajaí, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E os moradores do bairro Cachoeira do Bom Jesus, na capital, foram surpreendidos por um jacaré. O animal apareceu no quintal de uma residência. O jacaré apareceu nesta casa na noite de ontem. Os moradores se assustaram e chamaram a polícia militar ambiental. Eu fiquei com medo porque aqui tem muitas crianças, né? E as crianças podem pegar ele, podem morder ou qualquer coisa, né? E a gente ficou com medo. Hoje pela manhã, 3 policiais militares ambientais foram até a residência e resgataram o animal. O jacaré foi levado e solto no Parque Nacional dos Carijós, em Jurerê. A ação foi tranquila e ninguém ficou ferido. O que a gente orienta é as pessoas tomarem cuidado, né? Se o bicho está no canto dele quieto, as pessoas procurarem não chegar e ir lá e começar a mexer com o bicho. O jacaré resgatado hoje é da espécie papo amarelo, típico da América do Sul. O animal se caracteriza pela mordida forte e costuma se alimentar de crustáceos e pequenos mamíferos. E a seguir, levantamento do Tribunal de Contas aponta endividamento em municípios catarinenses. E ainda a CPI dos radares foi apresentado hoje relatório preliminar das investigações. Um levantamento feito pelo Tribunal de Contas apontou que 8 em cada 10 municípios catarinenses estão endividados e devem fechar o ano no vermelho. Saúde, educação e mobilidade urbana são os principais desafios para Chapecó, que apresentou a prestação de contas na manhã desta quinta-feira. O prefeito, juntamente com o secretariado do município, reconheceu que encerrará o ano de 2014 no vermelho. As receitas municipais, elas não são suficientes para atender as demandas, as responsabilidades que são passadas para os municípios pelo governo federal e pelo governo estadual são imensas e não há contrapartida de recursos financeiros para tanto. Então, todos os municípios brasileiros estão sempre na penúria, sempre apertados, sempre correndo atrás da máquina, como se pode dizer na gíria. E essa é a nossa reivindicação maior para que aumentemos hoje a participação dos municípios no bolo tributário nacional, passando dos atuais 17% para pelo menos 25% a 30% do orçamento da União. De acordo com o Tribunal de Contas de Santa Catarina, Itajaí é o município com maior déficit, que é de 33%. Na sequência, aparecem outros municípios que também estão endividados, como Blumenau, Lages, Chapecó e Balneário Camboriú. Para 2015, a administração deverá buscar novos recursos e repensar o planejamento para o município. Tudo isso para controlar os gastos. Hoje os investimentos estão mais concentrados, obviamente, pelo volume, pelo nível de importância e envolvimento da comunidade, que é a educação, que dos 25% constitucionais estamos com 29%, e na saúde, que dos 15% constitucionais estamos investindo 28%.
e os resultados também estão aparecendo. Estamos satisfeitos, mas precisamos fazer mais, temos que fazer mais e por isso a pauta municipalista brasileira, de buscar mais recursos para os municípios, que é onde tudo acontece. A Prefeitura de Florianópolis também sofre com as dívidas e deverá fechar o ano com um déficit orçamentário de 7 milhões de reais. Segundo a FECAM, apesar dos municípios catarinenses trabalharem no vermelho, a maioria corre contra o tempo para pagar a última parcela do 13º salário e fechar as contas do ano. A CPI dos radares, instaurada na Câmara de Vereadores de Florianópolis, apresentou hoje um relatório preliminar das investigações. A decisão foi considerada acertada pelo deputado Marcos Vieira. Ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e foi o relator da matéria. O que está tentando fazer é uma previdência complementar, desde que haja amparo legal. E nesse ponto não tem a menor dúvida de que há um amparo legal constitucional para a sua validade. A proposta prevê uma contribuição de 4% a 15% sobre os salários dos parlamentares e cargos comissionados e contrapartida de até 8% do Estado. Para o deputado Amaury Soares, o pagamento extra é um desperdício de recursos públicos. Mandato parlamentar é um exercício de representação popular. Não deve ser jamais entendido como uma profissão. Já na avaliação do deputado Dirceu Dresch, a contribuição é válida, mas o projeto de lei teve tramitação muito rápida, apenas uma semana. O seu voto também foi contrário à proposta porque a lei terá efeitos retroativos a 2001, quando uma lei federal regulamentou o assunto. Nós entendemos que é justo criar programas, tem na Caixa Econômica Federal, tem no Banco do Brasil, tem muitos órgãos estaduais inclusive. Mas, por outro lado, tem esses questionamentos que nós entendemos que são um pouco preocupantes. Hoje os deputados têm direito à aposentadoria comum pelo INSS, além das contribuições em suas profissões, antes e após ocuparem uma cadeira no Legislativo. A adesão ao fundo é opcional e agora depende da sanção do governador Raimundo Colombo. Após a aprovação, a Assembleia Legislativa terá até 180 dias para regulamentar a lei. Os parlamentares também aprovaram o pagamento do abono de R$4.000 referente à Vale Alimentação para cada servidor do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público de Santa Catarina. O relatório final da CPI das Águas também foi aprovado em plenário. O documento comprova que houve irregularidades na municipalização dos serviços de água e saneamento em Palhoça e que há a necessidade de continuar as investigações no Judiciário sobre os envolvidos no contrato mantido pela Prefeitura com a empresa Raiz Soluções Inteligentes. E a seguir, aumento do IPTU foi discutido hoje na capital. E ainda a Justiça Eleitoral realizou hoje a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de outubro. Nós voltamos já. A Prefeitura de Itajaí pretende entrar com uma ação para impedir a mudança no procedimento de distribuição do ICMS em Santa Catarina. A lei que trata da alteração foi aprovada recentemente pela Assembleia Legislativa. A Procuradoria-Geral do município aguarda que a lei seja sancionada pelo governador para poder ingressar com um mandado de segurança. Quando estiver em vigência, o novo procedimento vai permitir que o Estado repasse a maior parte dos valores do ICMS relacionado a transações de exportação aos municípios onde são produzidas as mercadorias. Até agora, os municípios portuários ficavam com este montante. Um dos argumentos para que a lei não entre em vigor é que ela poderia trazer prejuízo, principalmente para cidades como Itajaí. Além disso, o projeto propõe uma distribuição diferente do que acontece no restante do país. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis realizou hoje à tarde uma audiência pública para discutir o aumento do IPTU e do Imposto sobre Venda de Imóveis. A audiência pública foi proposta pelo vereador Afrânio Bopré, do PSOL, e contou com a presença de outros parlamentares, além de entidades representativas da capital, empresários e cidadãos. O reajuste do ITBI, Imposto sobre a Venda de Imóveis, que em alguns casos será de até 400%, é o que mais preocupa a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Então é um impacto muito grande num cenário econômico, num cenário político, que as pessoas, que os munícipes, que a cidade não tem mais
espaço para tal aumento. Já para o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, a decisão do Tribunal de Justiça de limitar em até 50% o aumento da planta genérica de valores, que é a base para o cálculo do IPTU, deve ser respeitada. Ele ressalta que a medida precisa estar bem descrita e regulamentada na legislação, que irá para nova votação na Câmara de Vereadores. O Tribunal de Justiça já deu essa decisão no sentido de limitar, mas eu entendo que a própria legislação tem que deixar claro esse aumento para a gente não depender do trânsito em julgado da ação judicial. A alteração na lei que já existia foi aprovada pelos vereadores no final do ano passado, mesmo sob forte pressão popular. Esse ano a matéria chegou ao judiciário e com a decisão da Justiça, a Prefeitura chegou a elaborar e encaminhar este mês um novo projeto de lei à Câmara de Vereadores, mas retirou o documento de pauta. Agora resta saber se a cobrança com os novos valores só será válida mesmo a partir de 2015, conforme tinha anunciado o prefeito César Souza Júnior. A audiência pública aconteceu no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. O micro e pequeno empresário que sente quando aluga uma sala, ele que paga IPTU, quando se vende um imóvel, quem paga o ITBI. Então a sociedade tem que participar. A Justiça Eleitoral realizou agora há pouco a cerimônia oficial de diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de outubro. A entrega dos diplomas está prevista em lei e antecede a posse dos próximos governantes que assumem os cargos a partir do ano que vem. A solenidade da Justiça Eleitoral marca o fim do período de eleições desse ano. Em 2014, a votação no estado teve 18 mil urnas eletrônicas e a participação de 56 mil mesários. Todos os processos referentes aos candidatos eleitos também já foram julgados pela Corte Eleitoral. O diploma está previsto no Código Eleitoral e é um dos documentos a serem apresentados antes da posse oficial dos cargos. Diplomação é o reconhecimento oficial da Justiça Eleitoral, dando legitimidade àqueles que obtiveram a sua eleição. Receberam a diplomação os 40 deputados estaduais eleitos, os 16 parlamentares federais, além do senador Dário Berger e seus suplentes, Paulo Gouveia da Costa e Genésio Marchetti. Por último, receberam o documento o governador reeleito Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira. É a autorização do povo para a gente prosseguir um trabalho. É claro que a gente tem consciência que a sociedade espera que a gente consiga evoluir, melhorar a qualidade do serviço. Esse é um grande desafio para nós. Entre os deputados estaduais eleitos está Natalino Lázari, do PR. Quero ser um batalhador para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque, em suma, na minha opinião, o político precisa fazer as pessoas felizes. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.